E agora, José? E agora, você? Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista brasileiro, é autor do conhecido poema José. Ele diz: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? José é uma metonímia do autor, seu heterônimo, seu substituto. José é quem faz versos. José é o homem em sua máxima solidão, pois se diz, o povo sumiu. José é um homem de seu tempo, mas que já reconhece fora dele, ama, protesta. José é quem já está sem mulher, carinho, discurso e tudo mais. José é quem não encontra lugar e meios de fuga. Não pode beber, também não pode fumar. José é quem está deslocado, sem ambiente, num estado de completa inadequação. José é quem já não se importa com utopias ou distopias. A utopia acabou. José é quem já não vê motivo pelo qual viver e lutar. Tudo fugiu, tudo mofou. José é um materialista que luta em desapegar-se. Sua biblioteca, sua lavra de ouro. José não pode fazer nada por si. Com a chave na mão quer abrir a porta. A porta não há. José não pode mais ir e vir, quer ir para Minas, mas Minas não é mais. José quer morrer e não quer morrer. José está acuado. José não tem religião, nem esperança, nem porvir. Marcha para onde? José não tem onde refugiar-se. José é você. E agora, José? O Coelete descobriu que a vida é cíclica. E ele diz, o sol se levanta, o sol se põe. Depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá volta e mais volta, sempre seguindo o seu curso. A vida debaixo do sol, por ser cíclica, assim como tudo mais, um dia se definha com o tempo. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Aqueles que ainda virão, tampouco se lembrarão ou serão lembrados pelos que vierem depois deles. Desta forma, ele se lembra que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. C.S. Lewis disse
Eu descobri em mim mesmo desejos quais nada nesta terra pode satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. O coelete pensou consigo: Deus prova os homens para que veja que eles são como os animais, pois todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó, ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? O mesmo lugar a que todos vão é a sepultura. Por isso ele considerou os mortos mais felizes que os vivos. Sim, pois que os vivos ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. O ser melhor neste caso é se viver livre dos desgostos da vida. Mas quem consegue? Pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Um bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas dos tolos na casa da alegria. Essa perspectiva ele está plenamente correta, pois para a reflexão, o fim da vida é muito mais útil do que qualquer comemoração. É no sentido de adquirir conhecimento que o luto serve para provocar profundas reflexões. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, disse o coelete. Tampouco tem poder sobre o dia da morte. E de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. O dia da morte é inesperado. E este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. A morte nivela todos para baixo, zerando a conta de todos e deixando todos em pé de igualdade, ricos, pobres, poderosos, dominadores e dominados. E ele diz, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Assim, é a ignorância quanto ao dia da morte que mantém os homens em constante estado de alerta, porque não sabem a que hora a morte lhes sobrevirá. Devem viver a vida, o presente momento, com sabedoria. E a sabedoria é lembrar-se do Criador. Pois ele diz, lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Sim, lembre-se de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. A coisa mais sensata que o coelete nos aconselha é lembrar-se de Deus, enquanto podemos nos lembrar de Deus. Mas o que diz as Escrituras? Jesus nos diz, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. E eu lhes asseguro, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegada a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. A mensagem do Evangelho é um sopro que vem trazer novo alento diante das verdades apresentadas pelo coelete. Todos nós
vamos morrer. Este é um fato inegável. Por estarmos vivos, a morte é algo a que se deve esperar. Não sabemos a que momento, mas com certeza todos nós morreremos. Mas Jesus disse assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. E este mesmo poder que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará no último dia. O apóstolo Paulo disse: esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Assim, crendo em Cristo, nós experimentaremos vitória sobre a morte. Mas como nós podemos, em vida, vencer a morte? Ed René Kivitz, em seu livro Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia, afirma o seguinte: aprendi com Rubem Alves, não tenho medo da morte, tenho pena. No entanto, coisa bem diferente é gostar da morte, tratá-la como se fosse uma amiga, uma ponte mística iluminada por uma luz etérea e envolvente. A morte também não é uma passagem sublime para um plano mais elevado. A morte não é bonitinha. A morte é minha inimiga. Não é possível adocicar a morte. Suas feições nunca cabem numa moldura de beleza. E ele dá 5 motivos porque a morte não nos cai bem. Primeiramente, a morte contraria a essência do ser humano. Fomos criados para viver. Morrer é e sempre será para nós algo estranho, porque fomos criados para a imortalidade. Vamos deixando atrás de nós um rastro que não pode ser mudado, já que estamos andando inexoravelmente na direção da morte. Precisamos repensar, refletir sobre aqueles que virão atrás de nós, que pegadas temos deixado para que elas possam ser seguidas. Precisamos aprender que o Eclesiastes não está interessado na hora do julgamento. Ele está apenas reconhecendo que o julgamento fatalmente acontecerá, e este depois da morte. É a morte que nivela todas as criaturas para baixo. Assim como os cães morrem, os homens também morrem. Nem sequer temos direito de saber se o nosso fôlego vale mais do que o dos animais. Afinal, nós vamos para a terra e eles também. Quem sabe o que há depois da morte? Segundo Coelete, somente alguém que tivesse experimentado a morte, vencido a morte e voltado da morte para a vida, poderia dizer claramente: graças a Deus por Jesus Cristo. Aquele que, tendo experimentado a morte em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte e, tendo voltado da morte, garantiu a todos aqueles que creem nele a vida eterna. Diante da morte, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nos apegamos a esta palavra e entendemos que mais dia ou menos dia, nós veremos a morte da morte. E que assim seja, que morra a morte, que viva Cristo, que viva a vida. Deus te abençoe.